Nesse tutorial, vamos explorar os botões e sliders que controlam os parâmetros da simulação e discutir os impactos que cada um deles tem na dinâmica do sistema. De início, temos no topo da simulação o Model Speed, onde esse slider pode ser ajustado para definir a velocidade da simulação, onde cada passo de tempo é chamado de tick. No centro da tela está a tela onde é visualizada a simulação. No lado direito, os gráficos gerados pelo sistema e na parte de baixo e à esquerda da tela, onde configuramos os parâmetros da simulação. Para as configurações de inicialização. Primeiramente, no lado esquerdo temos o botão Preparar, que seta/define os parâmetros iniciais da simulação. O botão Executar/parar, que inicia ou pausa a simulação. Um passo, ele avança um único passo de tempo, ou seja, um tick na simulação. Ele permite uma análise detalhada das mudanças em intervalos específicos, útil para estudos precisos de comportamento. Na semente, aqui é onde é visualizada a semente da simulação e onde também é possível definir uma semente. A semente é importante para assegurar a replicabilidade da simulação, mantendo consistência nos resultados para comparações futuras. O botão de repetir simulação permite a repetição exata de uma simulação com base na semente definida. Na primeira seção de parâmetros de ambiente, temos os sliders de custos. O primeiro de custo de cruzamento que define o custo associado ao processo de cruzamento genético entre entidades. Este parâmetro controla a troca de informações genéticas, permitindo a criação de novas entidades com características combinadas. A diversidade genética resultante desse processo é crucial para a evolução e adaptação das entidades. Em seguida, temos o custo de desenvolvimento, que define o custo do desenvolvimento de novas entidades, influencia a capacidade de inovação e competição das entidades, bem como a eficácia dos recursos. O investimento adequado em inovação acelera o desenvolvimento de entidades inovadoras, promovendo o ecossistema dinâmico e competitivo. Logo abaixo, temos o custo de mutação, que permite controlar a taxa e a extensão das mutações, influenciando a diversidade genética das entidades. O equilíbrio entre estabilidade e inovação é essencial para a dinâmica evolutiva do ecossistema. Um custo bem ajustado promove a adaptação e evolução das entidades, mantendo o equilíbrio entre a estabilidade do sistema e a necessidade de inovação constante. A configuração de recursos de nicho define os recursos específicos disponíveis em nichos do mercado. Permite que as entidades se diferenciem, oferecendo produtos ou serviços únicos e atendendo a demandas específicas. A especialização em áreas específicas desenvolve expertise em competências diferenciadas, tornando as entidades mais competitivas. Além disso, esses recursos de nicho podem ser fontes de inovação, impulsionando o desenvolvimento de soluções criativas e disruptivas. Os recursos iniciais definem a quantidade de recursos disponíveis no início da simulação. O maior nível de recursos iniciais permite investimentos mais significativos em pesquisas e desenvolvimento, aumentando a oportunidade de crescimento e diferenciação. Entidades com mais recursos também são mais resilientes, podendo enfrentar desafios com mais facilidade e adaptando melhor às mudanças. Além disso, esses recursos facilitam a expansão das operações e a exploração de novos mercados, fortalecendo a competitividade. O próximo slider é o de recursos mínimos para viver, que define a quantidade mínima de recursos necessários para a sobrevivência das entidades. Esse parâmetro define que as entidades que não mantiverem recursos acima desse parâmetro deixarão de existir no ecossistema. O crescimento da despesa para viver representa o custo associado ao crescimento e desenvolvimento das entidades. Define o esforço financeiro necessário para a expansão e inovação. Isso também influencia a eficácia operacional, pois aquelas que crescem de forma econômica e eficaz otimizam seus recursos. O próximo botão é de conhecimento, que representa o nível de conhecimento das entidades. Entidades com maior conhecimento tomam decisões mais informadas e estratégicas, identificam oportunidades com mais facilidade e desenvolvem soluções criativas. Além disso, o conhecimento pode dar uma vantagem competitiva significativa, pois essas entidades estão melhor preparadas para enfrentar desafios e antecipar tendências. O período de mutação de mercado ajusta a frequência das mudanças no mercado. Um período de mutação mais curto significa que veremos inovações e novas ideias surgindo com mais frequência. Isso pode aumentar a competitividade.
pois as entidades precisam se adaptar rapidamente às novas condições. Além disso, o mercado que muda rapidamente tende a promover uma maior diversidade de abordagens e soluções. Por último, desse lado, temos o botão de mercado totalmente descoberto. Este parâmetro indica se o mercado está totalmente explorado pelas entidades. Quando o mercado é considerado totalmente descoberto, as oportunidades para novas inovações são ilimitadas, o que aumenta a competição pelas fatias de mercado existentes. Isso pode levar a estratégias mais agressivas e uma busca constante por diferenciação. Por outro lado, um mercado não totalmente descoberto oferece mais espaço para exploração e inovação, incentivando a criação de novas oportunidades. Compreender e ajustar esses parâmetros é essencial para otimizar a simulação e alcançar os objetivos desejados. Cada botão oferece uma oportunidade única de moldar o ecossistema de inovação, promovendo um ambiente dinâmico e competitivo. Experimente diferentes combinações para ver como elas impactam a evolução do mercado e das entidades.